Olá, amigos, é com muita alegria que nós estamos dando continuidade para o Orvalho Podcast. Na realidade, nós estamos migrando para um novo formato, né? Trabalhando agora com Raízes Podcast, com a intenção da gente poder ampliar mais os nossos assuntos, falar um pouco mais de assuntos que não vão estar só ligados à Escola Orvalho. Então, a gente está dando esse start para esse tempo, né? Então eu queria que a gente pudesse bater palma, uma salva de palmas para esse novo momento. E eu queria apresentar a nossa mesa, né? Mas antes de apresentar a nossa mesa, nós estamos aqui gravando no estúdio do Bosque, juntamente com o nosso amigo e irmão Miguel Netinho. Também uma salva de palmas para esse grande amigo. Netinho! E apresentando um pouquinho aqui a nossa mesa, nosso amigo e irmão Leonardo. Fala um pouquinho, Léo. Dá um oi pro pessoal. Oi, justamente, né? E aquele que é nosso Rodrigo Hilbert de Campo Grande, ele que faz tudo, ele é um chefe de cozinha, o cara, ele é construtor de casa na árvore para casa de criança, ele faz pedal de guitarra, o cara é o brabo, Fabinho. Fala galera, salve, salve, boa noite. Boa. E ele, né? Aquele que no seu currículo não tem 1000 gols, aquele que no seu currículo não foi campeão da Copa de 94, não jogou no maior clube do mundo, que é o Flamengo, mas bate um bolão quando se diz a respeito de um assunto de teologia, né? Grande Romário. Fala pessoal, boa noite. Prefiro xadrez que futebol. Não é a tua praia, né? É a minha praia. Mas ótimo, pessoal. Mas a gente quer falar um pouco, conversar sobre um tema que a gente quer startar, acho que o Fabinho pode ampliar um pouquinho melhor para a gente, sobre o que a gente vai estar trabalhando nesse início de ano agora, né? Então, fala aí, Fabinho, para a gente. Primeiramente, Léo, explica para a gente aí o que é o Orvalho, né? Para a galera que ainda não sabe, não conhece, e quer entender um pouquinho do que é esse ensino do Orvalho. Beleza, Fabinho. Orvalho, cara, é a reunião de ensino da comunidade Raízes, né? Então, a gente tem, a cada 15 dias, essa reunião. Então, o intuito é a gente ampliar o conhecimento bíblico e teológico para toda a comunidade. Então, é uma reunião de ensino aberta, né? Assim, o nosso sonho, o nosso desejo é que isso um dia se torne uma escola, né, de referência. Então, por enquanto, isso tem nos ajudar a desenvolver as doutrinas e tal. Legal. E fortalecendo o conhecimento de Deus na comunidade local. E aí, Romário? Você aqui também é um dos idealizadores. Fala pra gente um pouquinho aí. Então, o Orvalho tem essa proposta, né, de trazer um conhecimento teológico para a comunidade local, e para que a gente desenvolva esse conteúdo, a gente dividiu de maneira sistemática, né, o ensino. Então, a gente trabalha desde Deus, criação, queda, redenção, e também trabalha essa parte de escatologia. Então, a gente dividiu nesses blocos para que seja uma forma didática, né? Então, por exemplo, na parte sobre Deus, a gente estuda atributos de Deus, a gente vai estudar sobre a Trindade e também vai considerar um pouco as pessoas, né, da Trindade de maneira separada. Cristo, o Espírito, o Pai. E a gente vai abordando os conteúdos, né, de forma didática. E é bem legal assim, a participação do pessoal lá em cada aula. Cada um tem a sua contribuição. Tem sido muito enriquecedor assim, para a comunidade, né? É legal. E maneira que geralmente a gente fica esperando, né, que o ensino venha numa pregação de domingo à noite, né? E a gente sabe que não funciona bem assim, né? Tem todo um trabalho muito, muito mais elaborado por trás, né? E a gente sente falta hoje de aprofundamento na palavra, de ensino, né? E esse espaço do Orvalho é primordial. Pelo menos para mim, eu acho que é sensacional isso. Ajuda muito na questão de ampliar o conhecimento, né? Mas, assim, o que eu achei legal pra caramba desse ano de 2022 foi ver a expressão do ensino se manifestar nas reuniões públicas. Sim. Tipo, no culto de domingo, a gente viu muitas coisas, muitas ministrações, as pregações, né? A gente que está trabalhando ali na pregação de domingo, e a gente abordar esses assuntos da aula, do estudo sistemático, mas de forma, através de ministrações. Mas você aplicando os conceitos da Trindade, você aplicando conceitos de atributos de Deus,
saca? Mas em forma de ministração. Então, isso foi muito legal. A gente percebeu esse crescimento na comunidade e em nós mesmos que estamos ali ministrando. Então, isso ajudou a fundamentar a nossa movimentação de forma teológica, né? Bom, diante do que nós trabalhamos no ano passado, acho que, como o Léo falou e o Romário, houve um fortalecimento, né, para toda uma comunidade, né, o corpo de Cristo, né? E hoje a gente quer startar um tema que vai ser muito importante para a gente, né? Então seria bom você, Léo, começar falando um pouquinho do que a gente pode esperar para as novas aulas, que a gente vai ter a primeira aula já na próxima terça-feira, é isso? Isso, terça-feira, dia 7. Dia 7. Então é importante você já deixar já na sua agenda, já criar uma expectativa para esse momento. Mas o que a gente já está esperando para esse novo momento de ensino das Escrituras, o que tem para a gente aí, o que tem reservado para a gente aí? Legal, Júnior. Então, como o Romário falou, a gente dividiu o Orvalho em blocos de ensino. Né? Como ele falou, a gente começou falando sobre Deus, sobre a criação, sobre queda, sobre redenção. E o último ponto, o último bloco de ensino seria a consumação. Então, consumação, a gente entraria na questão da escatologia, que é a doutrina do futuro. Então, a gente ia trabalhar sobre essa doutrina e a gente startando o Orvalho no 2022, a gente conseguiu quase alcançar o objetivo final. Perdão, a gente quase que conseguiu alcançar o objetivo final, que era terminar com consumação. E aí, a gente não conseguiu entrar nesse tema. E a gente falou, ok, então a gente vira para 2023 e a gente trabalha a consumação, a doutrina, né, do futuro, escatologia, em 2023. E aí a gente está pensando o seguinte, em vez da gente trabalhar um bloco de meses, alguns meses, a gente vai trabalhar toda essa doutrina durante todo o ano. Né? E tipo assim, a gente não está com pressa, a gente sempre fala isso no Orvalho, né? A gente não está numa corrida que a gente tem que chegar rápido no lugar, mas a gente está aqui caminhando, né, ruminando as doutrinas e deixando isso penetrar no nosso coração. Tem uma frase do Tozer, que naquele livro Conhecimento do Santo, foi um livro que a gente trabalhou logo no início, quando a gente falou sobre os atributos de Deus, os comunicáveis e os não comunicáveis, né? E uma frase que me marcou muito desse livro, e a gente falou todo ano essa frase na comunidade, que é o conhecimento do santo, que é onde o nosso desejo é promover um senso de majestade. Tozer fala isso, produzir um senso de majestade. Então, o conhecimento não é para que possa gerar orgulho, não é para que venha gerar soberba no coração, não é para que, sabe, eu sei sobre isso. Cara, informação, a internet está cheia. Sim. A ideia não é você encher a cabeça das pessoas de informação, a ideia é gerar um senso de majestade, adoração. Então, a gente conhece para adorar. Quanto mais eu tenho conhecimento do santo, mais reverência a esse santo, mais adoração, sim, mais redenção você tem diante desse santo. É bonito demais isso, né? Então, essa é a nossa ideia. Então, quando a gente chega agora em 2023, o nosso objetivo é falar todo esse ano sobre essa doutrina, que é a doutrina do futuro, chamada escatologia, né? É um termo técnico aí para a doutrina, escatologia. E a meu ver, é um tema bem pertinente para esse tempo que a gente vive, está passando agora, né? É um dos assuntos que eu mais, assim, eu piro, né? A gente estava conversando. É onde eu vejo esperança, onde muita gente vê destruição e fim do mundo, eu vejo esperança, cara. Isso é sensacional. Acho que é importante a gente pensar. Perdão, caraca. Importante a gente pensar sobre a escatologia, que geralmente as pessoas consideram a escatologia quando está acontecendo assim alguns eventos, guerras, né? Como a gente está vendo, né? A pandemia agora. Então, geralmente quando ocorrem esses eventos, as pessoas elas vão logo correr para a escatologia porque elas querem saber o que está acontecendo. Só que quando você olha para a história da igreja, né, e para a escritura também, a escatologia ela sempre foi, né,
tida como uma âncora da fé. Porque usa-se hoje esse termo escatologia devido ao estudo da teologia sistemática, né? Mas quando você olha para a Escritura, esse tema ele é tratado sempre como uma questão de esperança. Então, dentro do nosso conteúdo, a gente quer tentar produzir esse efeito, vamos assim dizer, nas pessoas. Um conhecimento ou uma doutrina que produza um senso de esperança. Sim. Porque quando você olha para a Escritura, ela está trazendo o estudo acerca do retorno do Senhor para fortalecer os crentes no momento de perseguição, né? Produzindo uma forma de vida. Eu queria até ler um texto de Tito, que é um texto muito pertinente sobre esse tema, porque Tito 2,11, ele fala, né? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Aí depois Paulo dá um conselho a Tito, né, dizendo: ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade. Então, você olha para esse conselho de Paulo e a forma como ele trata a doutrina do fim, ele não está com medo, cara. Ele não está olhando só para um evento traumático, sabe? Ele está tendo ela como uma âncora da fé. Porque quando você vai para o texto de Atos, os anjos dizem, né, que da mesma forma que Jesus subiu, é a forma que ele vai descer e que esses homens deveriam esperar por isso. Então, a gente espera que com esse ensino, a gente tire as pessoas desse lugar de urgência, vamos dizer assim, e tente provocar um lugar de contemplação, de inquietação, né? De temor também. Sim. Porque o texto fala que a graça se manifestou para que nós possamos viver de maneira sábia, piedosa. Então, acho que você pensar escatologia vai muito além de você olhar só para guerras, né? É você voltar os olhos para Cristo, para a pessoa de Cristo, né? E a obra que ele fez, e nós aguardamos esse retorno. Nós aguardamos essa obra ser completa em nós, né? Quando a gente fala sobre consumação, né, a gente está colocando esse título, né, esse bloco agora como consumação. Logo a ideia de consumação é a ideia de fim. Sim. E, na verdade, dentro do conceito bíblico, consumação não é a ideia de um fim, é a ideia de um novo começo, uma nova era que se inicia. Tipo, quando a gente volta para Gênesis 5, 6, e falando sobre a vida de Noé, o próprio Jesus vai tratar isso no sermão profético, Mateus 24, falando acerca dos últimos dias, né? E ele fala que os últimos dias, ele dá a referência de Noé como sendo um aspecto dos últimos dias. Então, você olha para a figura de Noé e percebe o tempo que a gente está vivendo. Então, ele fala que os últimos dias seriam como os dias de Noé, né? As pessoas casavam, se davam em casamento, comiam e bebiam, ou seja, viviam uma vida comum. Mas tem um aspecto dentro dessa questão da consumação que Noé estava inaugurando um novo mundo. Noé estava terminando uma etapa, né, diante de um juízo de Deus ali para começar um novo mundo. A ideia da esperança, como o Romário abordou, você também falou, a ideia da esperança é que não é o fim de todas as coisas, é um novo mundo perfeito, né? Noé era só uma ideia pincelando essa ideia de milênio, né? Como seria um novo mundo perfeito. Mas claro que o pecado, ainda arraigado no coração do ser humano, permitiu que esse novo mundo fosse um mundo perfeito, como o Cristo vai trazer esse mundo perfeito. Então, o milênio, ele é essa esperança desse novo mundo. Então, a gente olha para esse novo mundo, a gente não olha por fim, acabou tudo. Quando você tem essa visão de Apocalipse trágica,
né, essa visão terrorista, você vai olhar para o fim e através de um grande terror. Mas quando a gente olha pelos olhos, pela essa lente da esperança, a gente vê a beleza da glória de Deus, a gente vê a revelação de quem o Messias é, de quem Cristo é, o nosso Deus é de verdade. E a gente contempla, a gente vê os seus olhos como chama de fogo, a gente vê, né, a beleza que Cristo é. E o seu governo, a sua soberania, a gente vê que é um Senhor poderoso, né? Não, eu só tô conseguindo visualizar um pouco do que você está dizendo, né? Mas eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho, né, sobre... existem muitas curiosidades em relação a... esse tema é... Quando a gente fala de escatologia, existe muita curiosidade, né? E existem algumas coisas que precisam ser quebradas, alguns mitos, né? Ô, Júnior, o primeiro ponto que precisa ser ficar claro pra gente que não é uma doutrina dogmática, porque se fala do futuro, então é uma coisa que, tipo, é misterioso. Nós estamos falando de uma coisa que vai acontecer, apesar da gente ter todo um panorama bíblico, mas ainda assim não é uma questão dogmática que você, tipo assim, mano, tô falando aqui, pronto, é isso, acabou, sabe? Fechado, tem questões fechadas. Então assim, a gente tem as interpretações acerca dessa doutrina do futuro, né? A gente vai falar, a gente vai abordar sobre como uma visão amillennialista interpreta esses acontecimentos. No nosso caso, nós somos pré-millennialistas, confessos, né? Então, a gente vai abordar como nós interpretamos essa Acho que seria bom a gente poder falar um pouquinho, né, sobre a nossa confissão, assim, o que nosso documento está aqui, ó. Isso, já é uma oportunidade de fazer uma propaganda. A gente está devendo esse documento para muita gente. Cara, e as pessoas que tem na comunidade não leu esse documento, puxa, me deixa com... Não faz isso não, por favor, cara. Lê. Não, tem a oportunidade de ler, é importante, né? Mas seria importante a gente dar uma palhinha, Léo, sobre a nossa confissão. Acho que isso ia ser importante para a gente deixar aqui um pouquinho no ar para os irmãos aí, pessoal. A questão da confissão nossa? Com certeza. Então, na verdade, a ideia da confissão é expressar o que nós cremos em relação às Escrituras, né? Então, tipo, o que nós cremos, o que é a igreja a partir do que está escrito, o que a gente crê, quem nós somos, né? Então... sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre os dons, sobre o fim dos tempos, sobre a salvação, sobre o sacramento da ceia, sobre o sacramento do batismo, sobre a comunhão dos santos, o que é ser um membro, o que é a ideia de governo, né? Então, assim, quando nós nos reunimos em relação ao culto público, a mordomia e finanças, a questão de contribuição, né? Essa ideia aí que as pessoas ainda têm uma crise para entender dízimo, oferta, se está na nova aliança, se não está. Então, tudo isso está dentro do nosso documento, né? Como nós vivemos, a gente sempre fala que nós somos uma comunidade pactual, com uma aliança para o alto, uma aliança para dentro e uma aliança para fora. Quando a gente fala aliança para o alto, é a nossa aliança com o nosso Deus, né? Por isso nós somos uma comunidade pactual. Quando a gente fala aliança para dentro, a gente está falando da nossa aliança uns com os outros, os irmãos. E quando a gente fala sobre uma aliança para fora, a gente está falando sobre o nosso compromisso de tocar o que está fora, o que ainda não foi alcançado por essa fé. E a questão de ética, de moral e os costumes, a gente fala... Isso é muito importante para a gente ter uma clareza, né, sobre como a Raízes se movimenta, como ela pensa. E só para deixar também para nós, assim, a cada 2 meses nós temos uma reunião de alinhamento. E nós trabalhamos muito tudo que está dentro da nossa confissão. Então, é um momento de um desenvolvimento, como vocês já sabem. Nosso momento de cear com a igreja está dentro da igreja nas casas. Mas nesse encontro de alinhamento, nós ceamos juntos e nós falamos muito sobre isso, né? Mas, voltando dentro desse contexto de escatológico, né? Às vezes surgem muitas curiosidades em relação à grande tribulação. E aí, Romário, o que a gente vai estudar, o que a gente vai falar sobre a grande tribulação, sobre arrebatamento? Fala pra gente, meu amigo. Essa pergunta cabeluda, né? Pergunta do milhão. Não, é só pra você, aqui, ó, só dar um start. Enfim,
Acho que a gente pode esperar desse assunto, né? A gente está tentando trazer, né? Como é que eu posso colocar? A gente não vai esgotar o assunto, na verdade, né? Como o Léo já pontuou, é um assunto complexo que depende dos eventos históricos, né? Mas dentro dessa questão da tribulação, a gente vai estar abordando as visões acerca da tribulação. Então, a gente vai estudar sobre a visão que trata que a igreja vai passar pela grande tribulação, né, que é chamada fugiu agora o nome, Jesus. Pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo, isso. A gente vai passar pela tribulação ou não? Esse é um ponto que a gente vai trazer. Então, olha só, a gente estava conversando aqui, Fabinho. Então, deixados para trás, fica para trás. E aí, vai subir ou não vai? E o piloto do avião? Lembra do filme? A gente estava falando sobre isso, aí né? O cara sobe. Então deixe para trás ou deixá-los para trás. Então a gente tem as visões acerca da tribulação, né? Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, tem o dispensacionalismo, que é o mais difundido, né, nas igrejas, e também tem posições intermediárias. Então a gente vai focar em cada aspecto a respeito da tribulação. Pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, visões, né, intermediárias, e também vai falar um pouco do dispensacionalismo. Isso. Então a gente vai abordar essas visões apresentando para os irmãos, mas também a gente vai dar ênfase naquilo que a gente crê. Sim. Né? Então a gente crê que a igreja passa pela grande tribulação. E é um período semelhante a Israel no Êxodo, né? Que Deus preservou aquele povo. Mas eu só queria deixar aqui uma pergunta assim, para vocês dois, para a gente poder entender mais, porque a gente está usando esses termos teológicos que acaba, de repente, trazendo para as pessoas uma... Será que eu vou conseguir compreender isso? Né? E eu acho que seria bem legal vocês poderem falar um pouquinho sobre essa dinâmica da aula, porque isso pode estar, na realidade, vai ser muito acessível para a gente. Né? A ideia é tornar esse assunto acessível, né? Trabalhar um pouco isso. Então, vocês três falam um pouquinho sobre isso, assim, dessa forma acessível, né? A gente está ouvindo os termos e, puxa, será que eu vou conseguir compreender isso? Será que vai ser fácil para eu ter essa compreensão? É legal isso que o Júnior falou, porque, como a gente tinha conversado aqui nos bastidores, na cabeça da galera, Apocalipse ainda tem alguns certos tabus, né? E é onde causa muita dúvida, as pessoas ficam meio perdidas, né? Então... O livro de Apocalipse, ele, na verdade, ele é a revelação de Jesus. Já começa o texto falando isso, né? Então, você vai ver ali uma revelação progressiva, né? Crescente de Cristo, como ele está agora, ressurreto nos céus, e toda a sua glória e o seu poder. É difícil um pouco assim a interpretação, porque tem muita mistura de questões que são figuras, figurativo, né? Uma ideia mais alegórica com literal, né? Às vezes tem uma interpretação muito alegórica, né? Assim, a gente vai ver as posições que interpreta de forma totalmente alegórica, e a gente vai ter a posição que vai tratar de forma mais literal. Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma ideia de mais literal, mas você também não pode negar que tem uma questão alegórica ali de interpretação dos ocorridos, né, ali e tal. Mas sobre esse assunto, a gente vai ter a facilidade de entender? Então, entrando... Estou perguntando para vocês, vocês estão correndo da pergunta. Não, entrando nessa questão aí, Júnior, ano passado, quando a gente começou a trazer termos teológicos, parecia uma questão muito distante da realidade. Muito acadêmica. Muito acadêmico. Primeiro que não tem nenhum erudito aqui, não tem nenhum... A nossa intenção também não é essa, não, né? tem ninguém aqui da academia aqui, saca? É academia ou... É academia. Ou academia? Não, academia. Então, não tem ninguém... Academia é só você no jiu-jitsu mesmo, né? que abandonou. Não tem ninguém aqui que é dessa área profunda mesmo. Mas, assim,
Quando ano passado a gente começou a trabalhar os termos teológicos, parecia uma coisa difícil. Porém, quando a gente começou a entrar, explanar o que é aquela doutrina, o que a gente queria falar com aquele termo, cara, ficou fácil, ficou compreensível. Então, assim, pessoas, né, de todo tipo de escolaridade, tipo assim, todo mundo entendeu de forma igual, ficou claro para todo mundo. Os atributos de Deus, e a gente, né? cara, a gente ia trabalhar os atributos de Deus, incomunicáveis e comunicáveis. E sabe qual que é o testemunho que eu tenho, Fabinho Júnior? É o seguinte, de pessoas que hoje estão lendo a Bíblia e falam, olha, eu consegui visualizar, identificar atributo de Deus nessa passagem, saca? Esse aqui é comunicável, esse aqui não é comunicável. Sabe? Isso foi foi muito legal. Então, dar continuidade nisso. Apesar dos termos parecer muito esquisitos, né? Difíceis, mas quando a gente começar a explanar, a compreensão vai vir, vai ser de fácil compreensão para todo mundo. Então a gente pode dizer então que o Orvalho seria uma forma de ensino para que o crente normal do dia a dia ele consiga ver isso de uma forma mais leve, aprender sem os termos mais difíceis, né, assim, da academia, né, mas que o cara possa aplicar na vida do cotidiano dele, né? Justamente. Eu queria destacar assim, a respeito da teologia que os termos, eu queria colocar que eles são necessários, né? A gente precisa colocar os termos para que a gente possa nomear a disciplina. Mas a diferença é que a gente não está colocando o termo pelo termo. Então, à medida que a gente vai expondo o conteúdo, eu acredito que vai ficando claro e cada um vai conseguir dizer, poxa, quando você fala o termo, aí você expõe o que cada termo quer dizer, a pessoa começa a se identificar com o que você está falando. Poxa, então eu penso assim, sabe? Então, muita gente na igreja, de forma talvez assim, a maioria talvez, tem um certo preconceito com o nome teologia. Né? Ah, verdade. Porque tem aquele conceito, a letra mata. Então, sim. sabe? Então, ainda mais tratando de um tema tão complexo. Acho que diante da complexidade as pessoas nem se aproximam do estudo, porque você tem termos técnicos sim para tratar. Mas dentro dessa nossa proposta de Orvalho, é que torne a teologia acessível. A gente quer que cada membro sim tenha uma linguagem teológica, que é importante também, mas a gente não está simplesmente formando teólogos, a gente não está formando acadêmicos, né? A gente está formando cristãos. Então, assim, tem os termos técnicos, sim, que tem alguns momentos que não dá para você fugir. Mas a gente tem todo o cuidado de explicar, de trazer a etimologia da palavra para que se torne acessível. Em alguns momentos a gente pode trocar os termos, né? Mas a gente também não pode toda hora só baixar o nível. Até porque também lá no Orvalho tem crentes que são antigos, né, na fé, e tem pessoas que estão chegando agora, que nunca tiveram contato com a igreja e estão tendo contato com esses termos e com o ensino pela primeira vez, né? Isso. Então, assim, o termo, eu destaco ele como importante, né? Mas o cuidado de você trazer o significado daquele termo também é muito importante. Então, assim, quando você traz o significado daquele conteúdo, é importante. Porque a pessoa vai conversar com alguém, não adianta ela saber explicar também tudo, mas se ela não souber nomear, né? Então, são muitos termos, né? Então, nesse quesito escatologia, a gente teve esse cuidado de dividir o conteúdo devido à sua complexidade, né? Então, a gente vai estar abordando, como eu citei, os termos a respeito da tribulação e também tem as visões acerca do milênio, né? Então, a gente está separando cada assunto por blocos, né? Então, a gente vai trabalhar o milênio e a tribulação, que são os temas que são mais controversos, né? Ali da escatologia. Que Jesus vai voltar, todo mundo crê, né? Mas quando e como? Aí que está a grande pergunta. A grande pergunta. Então, as visões ajudam a gente pensar sobre isso. Então, assim, teologia é parte
da nossa vida, né? Tem um livro do R.C. Sproul que ele fala, todos somos teólogos. Então, todo tempo a gente está fazendo teologia. Esse livro mesmo que o Léo citou, do Tozer, Conhecimento do Santo, é teológico, mas é uma linguagem comum, vamos dizer, não é uma linguagem acadêmica, mas ele trata termos teológicos. Quando você fala de imanência, quando você fala de transcendência, você está falando de teologia. Né? Incomunicáveis, comunicáveis, são termos técnicos, né? Mas que quando você traz uma exposição, ele torna comum. Aí tu não vai mais querer falar assim, Deus comunica atributos. Você vai falar comunicáveis só, né? Então, assim, é importante. Mas a gente traz o termo e a gente não solta só o termo só porque é uma palavra bonita, né? Então, a gente quer trazer essa linguagem, né? E esse interesse também por teologia. Porque a gente está trabalhando doutrina, né? Então, é muito importante e são os meios que a gente tem para trabalhar. Sim. Ótimo. Eu só queria, assim, diante da nossa movimentação, reforçar, né, o que realmente nós estamos fazendo, né? Nós falamos no início aqui sobre essa transição, né, do Orvalho Podcast para se tornar a Raiz Podcast, porque a gente vai trabalhar também outros assuntos que vão ser extremamente importantes, mas saiba que diante das aulas do Orvalho, né, Léo e Romário, nós vamos estar transmitindo também, através do podcast, um reforço dessas aulas, né? Então, a gente vai ter a aula e a gente vai ter também aqui a disponibilização de um reforço dessas aulas, né? E a gente vai ter outros assuntos. Então, é só para a gente reforçar de como nós vamos estar trabalhando durante esse ano, aí com a nossa ajuda do nosso grande amigo Miguel Netinho, com seu estúdio. Maravilhoso esse estúdio aqui, hein? Cara, eu tô me sentindo um radialista. Cadê a voz de radialista? Mas olha, Netinho! Oi! Estúdio Bosque. Cara, aqui, a gente tem o Silvio Santos, cara. A gente tem o Silvio Santos e a gente tem o Liminha. Muito bom. Depois a gente vai fazer uma batalha de Silvio Santos, o Fabinho. Maui. Oi! Ele vai fazer uma batalha aqui, hein? Mas será hoje? Mas cadê a Eli Gazzaroli? Cadê? Vem pra cá. Maísa! Show Pitinini. E legal que a gente fala sobre... Quando a gente pensa, né, em escatologia, a gente sempre atrela... Nossa cabeça vai em Apocalipse. Mas é legal a gente falar sobre os livros... Daniel, sobre Joel. Daniel, para mim, cara, ele tinha uma mente lá na frente. Ele treinou os magos que foram ver Jesus, né? Isso, cara, é sensacional. Ele já, a cabeça dele, ele treinou os caras que foram lá e seguiram a estrela até Jesus. Você pode falar pra gente sobre isso, Léo? Daniel é... Daniel, fora da pausa. Daniel tem que dar pausa, né? Daniel é fora da curva, como o Júnior falou, realmente. Assim, Daniel teve um visionário, como que eu posso dizer, cara? Mas ele teve muitas visões e muitas dessas visões tinham a ver com o tempo da restauração de Israel ali da questão da volta do cativeiro da Babilônia. Mas ele conseguiu ver muito além dessa volta de Babilônia, sabe? Ele conseguiu ver o tempo aí de Cristo, a crucificação de Jesus e para além desse tempo da crucificação de Jesus. Então ele conseguiu ver o primeiro advento, que é a vinda de Cristo, Deus se encarnando, e ele também conseguiu visualizar esse tempo. Tanto que quando ele recebe a instrução sobre as visões, ele fala assim, isso é para um tempo muito longe, né? Muito distante. Então, quando você fala Daniel, é interessante porque Jesus abordou Daniel em relação à grande tribulação. Primeiro que ele falou que essa é uma tribulação que nunca houve na face da terra. Né? Quando você pega os evangelhos de Lucas, Marcos, você vai ver um complemento daquilo que Jesus falou. Então, desde a criação da terra, nunca teve um nível de tribulação, de perseguição tão violenta como vai ser essa grande tribulação. Então, nem Hitler, nem nada do que a gente já viu na história se compara o que vai acontecer. E ele dá uma referência. Quando chega em Mateus 24:15, ele fala, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, e de que falou o profeta Daniel,
E aí que tá um negócio. Na minha biblioteca sei quem lê. Quem lê, entenda. Quem tipo, Fica e aí? Deixou no ar, né? E aí, quem lê, entenda. Então, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí tá falando o nível de perseguição que vai acontecer. Cara, que quem lê entenda é assim, agora eu quero ver quem que vai entender isso. Aí quando você chega lá em Daniel 9, a partir do verso 20, ele vai estar falando sobre a profecia das 70 semanas. E aí, interpretar isso é um desafio, né? Então, tanto que o Romário falou das visões, né? Que os pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo. Então, existe uma forma de você ler essa profecia aqui. Muitas pessoas interpretam de uma forma. Então, dentro da aula, a gente vai estar falando as formas que são interpretadas esse texto e como a gente crê que é esse texto na real, né? Como igreja, a gente crê nele. Ô, Léo, vale a gente destacar que nem só de sofrimento vive o crente, né? Então, após a tribulação, a gente pode considerar um pouco aí sobre o milênio, né? Que é um período aí de paz, glória a Deus. de reino de mas Cristo. um importante, Romário, falar sobre grande tribulação, porque a gente não pode esquecer que também vai ter um grande avivamento. Então, quando a gente fala, né? Então quando a gente fala disso aqui, a gente fala sobre esperança. Né? Você tem duas formas de compreender essa escatologia, ou de forma muito pessimista ou de forma muito triunfalista. Né? Então a ideia não é ser muito triunfalista, também não é ser muito pessimista, mas é ter uma coerência com o que vai acontecer. Quando o Romário citou o fato do Êxodo, a gente leu um livro do Dan Juster falando A Páscoa. Esse livro é fantástico, porque ele vai retratar a grande tribulação, esse momento de tribulação que o mundo vai sofrer, né? Principalmente Israel, Jerusalém. Então, assim, ele retrata esse fato, esse acontecimento, abordando a leitura de Êxodo. Então, ele fala da mesma forma que Deus protegeu, liberou juízo sobre o Egito, na mesma proporção ele liberou uma proteção, uma graça, um poder para o povo de Deus. E eu e Dan Dias faz essa leitura, eu achei isso fantástico, meu irmão, me marcou demais. Lembra, Júnior, a gente conversando na padaria e a gente ficou, meu Deus, então os eventos dessa grande tribulação, né, dessa perseguição, a gente crê também, né, quando o Dan Juster ele aborda as 7 taças, a ira de Deus sendo derramada e vê Deus também protegendo, guardando o povo dele. Então, assim, a gente trabalha com a esperança, não é um triunfalismo, mas a gente sabe que Deus vai ser doloroso, vai ser terrível, porém Deus vai liberar um poder que vai nos capacitar, porque ele falou, isso, né? Ele falou também que ele ia abreviar os tempos, que se não fosse isso, nem os eleitos iam conseguir suportar ao nível. Então, a gente se assegura na graça da salvação de Jesus. O sacrifício é tão perfeito, é tão, como que eu posso falar, que segura e te agarra, que por causa disso ele vai abreviar o tempo e a gente vai conseguir passar por essa tribulação. Então, e ele fala, se ele não abreviasse o tempo, possivelmente nem os eleitos iam conseguir suportar. Então, por causa da eleição, ele abrevia os tempos e ele cria um meio de graça para a gente conseguir passar por tudo isso. Então, na era de maior perseguição sobre a igreja, é onde vai vir o maior derramamento do Espírito sobre o povo. É poder. Sem poder não tem como. Eu sempre falo o seguinte, a gente brinca, né? Fala assim, se for agora, mano, começar agora, a gente denuncia todo mundo. O Júnior mora ali em cima, o Romário mora no Gardênia. Já entrega todo... Na perseguição você vai entregar? Entrega logo. Sem o poder, sem entrega. Já é bom saber. Se cortar... Já é bom saber, tá vendo, Romário? Eu tô tranquilo, eu moro em Campo Grande. Até chegar lá... Cara, assim, se cortar a por pontinha, enquanto, Fabinho, se arrancar a unha do dedinho, meu irmão, você já fala tudo, mas eu creio que através do poder... Porque ele fala que vai ser um tempo que vai ter muita traição. Ele fala que os irmãos vão trair. Isso é sinistro, cara. Vão ser traídos pelos próprios irmãos, da mesma fé ali e tal. Mora ali mesmo, hein? Tá ali. Mas, enfim, o epicentro disso tudo é Jerusalém, né? Mas isso vai se espalhar pela terra.
E o que a gente pode falar também sobre milênio, Romário, que é um tema que causa bastante uma certa confusão aí na cabeça de todo mundo. A gente já sabe que não é uma coisa muito fechada, né? Um tema dogmático, mas... A interpretação do milênio, ele perpassa também pela maneira como você vai olhar o livro de Apocalipse. Se você enxergar que o livro é simbólico, tem quem considera o milênio simbólico. Se você considera o livro como literal, você vai considerar o milênio de forma literal, como um período de 1000 anos. Né? Então... que, inclusive, tem gente já que acredita que a gente já está nesses 1000 anos agora. Isso, que é a visão chamada de amilenismo. Né? Então, o amilenismo é uma visão que ainda é bem forte, né, na igreja, principalmente entre são igrejas reformadas, né, que são uma vertente ainda ali mais próxima do movimento da reforma, vamos dizer assim, que são amilenistas. Eles creem que o milênio ele inicia logo ali no período da ressurreição de Cristo. Então, o milênio está ali e está acontecendo até agora. Então, porque eles vão olhar para o reino de Deus tendo um caráter espiritual. Isso. Então, Cristo está agora governando no coração dos crentes, né? E Satanás está limitado. Limitado o seu poder, né? Então, assim, a completude seria com a volta já de Cristo. Então, eles não olham para o milênio como tendo o governo de Cristo na Terra, diferente da visão do pré-milenismo, né? Então, o pré-milenismo ele vai tratar um milênio literal de 1000 anos de governo na Terra. Que é como a gente tem uma compreensão. Como nós cremos, né? Então, a gente segue essa linha de interpretação, né? O amilenista ele acredita que todos acreditam que Jesus vai voltar. Esse não é o ponto. Espero, né? Esse é o ponto central de que todos concordam, né? Todos concordam. Os eventos em si, não há muita discordância. Ninguém discorda que vai haver uma tribulação. Ninguém discorda, mas né? Como a gente vai passar por tudo isso. Como a gente vai passar por tudo isso. Em que momento ela ocorre, né? Você vai ter uma visão, por exemplo, o preterismo, ele vai interpretar que todos os eventos proféticos já aconteceram. Então, tipo, em 70 depois de Cristo se cumpriu tudo. Então, todas as profecias bíblicas em relação a milênio, destruição do templo, anticristo, destruição do templo, toda essa abordagem de Mateus 24, isso tem um fim em 70 depois de Cristo. Então, o preterismo ele entende que isso se cumpriu completamente. Tem o Joe Rich vai tratar isso no livro dele, que ele fala sobre o preterismo total, que aí é mais escandaloso ainda, que ele acredita que Jesus já voltou, né? Que ele já voltou de uma forma meio metafórica e ele já tá aqui. É um negócio meio esquisito, né? Os amilenistas creem na volta de Jesus para que aconteça o estado eterno. Tipo, depois Apocalipse 22, né? Depois de Apocalipse 22 é o quê? O estado eterno. Aí ninguém sabe, a gente vai estar com Deus eternamente e tal. Então, a dinâmica que a gente tem na nossa expectativa é passar por uma grande tribulação, ele voltar, e esses 1000 anos e a gente ter esse tempo com ele de uma reconstrução de todas as coisas. É isso? Sim. Justamente. Então, o milênio, assim, em suma, é o governo de Cristo, né? Então, o milênio representa esse período de governo pleno de Cristo. Ele estabeleceu o seu reino, né? Isso. É isso aí. E nós, como santos, vamos estar participando dessa reconstrução, né? É um reino sociopolítico, né? É um reino físico, literal. E de onde ele vai reinar, Léo? Isaías 2, né? De Sião vai vir a sua lei, de Sião ele vai manifestar a sua glória, né? Assim, você tem muitas abordagens de Ezequiel, você tem muitas abordagens de Isaías em relação ao lugar, né? Onde é o epicentro do universo, onde as coisas vão acontecer. Então, é o próximo ponto que a gente vai entrar, a gente vai estar falando sobre o papel de Israel no plano de Deus. Sim. Né? Então, existe
um plano específico, né? Um plano para esse povo que não foi revogado, que ele continua em plena atividade e Deus vai cumprir tudo aquilo que ele falou. Então, né? nossos olhos precisam estar também em Israel. Existe uma dinâmica dos nossos olhos estar nesse lugar. Justamente. O Jesus, ele, dentro da abordagem dele, ele usa algumas parábolas, né? Teve um domingo que você falou sobre a parábola das 10 virgens. Ele vai usando algumas parábolas para poder falar desse aspecto da vinda, da volta e os últimos dias. E tem uma que ele fala sobre a figueira, né? Tipo assim, olha, quando os frutos começarem a dar, não sei, o verão está próximo, então observa. Então tem algo simbólico ali, né, da figueira com Israel e tal. E olhar para Israel é importante dentro do cenário da volta de Cristo, porque a promessa é para eles e nós somos co-herdeiros dessa promessa. Então a gente entra aí pela graça de Deus para herdar. Então a igreja essa não promessa. substitui Israel. É aí que está a grande questão, né? Quando a gente vai falar sobre o papel de Israel no plano de Deus, a principal visão hoje da igreja é essa ideia que a igreja substituiu Israel, que chama teologia da substituição. O Joe Rich vai chamar essa visão de supersessionismo, né? Ele vai falar sobre a ideia da restauração com a ideia da teologia da substituição. Então, nós somos da restauração. Nós cremos que Deus vai restaurar todas as coisas. Tanto que os discípulos perguntaram para Jesus, antes dele subir da ascensão de Cristo, eles falaram, né? Senhor, quando você vai restaurar? Não é agora, calma aí. Sabe? Mas ele vai restaurar o reino de Israel. Literal, físico, o povo de Israel como terra, né? Eu mostrei para o Júnior ontem o mapa. Você quer até indicar esse livro aqui, Quando um Judeu Governar o Mundo. Não sei se o pessoal está... Se alguém for assistir depois, né? Se alguém for assistir, esse é um material que a gente vai estar usando também para fundamentar as aulas, né? O Joe Rich é um cara animal em relação à profecia bíblica, principalmente dentro dessa questão, o plano de Deus, o papel de Israel no plano de Deus. E aqui ele vai estar falando sobre essa abordagem, né, de restauração e como a interpretação dos restauracionistas vem às escrituras, né, de forma mais literal, e eles são futuristas, os eventos para o futuro. Esses eventos vão acontecer no futuro. Então, por isso ele aborda essa ideia do pré-milenismo, né? Tipo assim, nós temos uma leitura literal que Deus vai cumprir a promessa que ele fez a Abraão. Então, Deus fez uma promessa para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas em Gênesis 15 ele falou que iria dar uma terra, que seria a terra prometida. E ele fala o espaço, né? Que essa terra ia começar dos limites do rio do Egito até o rio Eufrates. Então, isso, meu irmão, isso é guerra. Isso é guerra. Porque eu mostrei Ele aborda isso no livro. Ele né? aborda isso. Eu mostrei para o Júnior o mapa. Quando você olhar aqui... Israel está totalmente cercado. Israel, né? Dentro dos limites que Deus falou para Abraão, né? Do rio, das margens do rio do Egito até o Eufrates. Então, ele vai falando os limites que Deus estabeleceu à terra. Essa é a terra que eu vou dar ao seu descendente, a sua descendência vai habitar nessa terra. Então, a gente tem um mapa aqui que ele desenhou, que Israel está no meio, uma pequena porção de terra, mas do lado você tem, olha o cinturão de fogo que cerca Israel. Turquia, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita e Egito. E a promessa é que essa terra é de Israel. Tudo isso. Olha o nível... E essa é a promessa que Deus fez a Abraão. E ele vai cumprir. Então, Jesus, ele volta e toma todo o domínio dessa terra. E essa é a terra onde vai ter o governo de Deus sobre a terra. É aí que é o negócio, cara. E a gente vai estar abordando muito sobre isso, né? Sobre igreja de Israel. A gente
tentar trazer lucidez sobre sobre esse assunto. Então, o orvalho vai ser extremamente importante para nós, pessoal. Acho que isso daí a gente precisa aprofundar, né? Para a gente não cair nesse engano de esquecer de Israel, deixar de orar por Israel. Nós precisamos, como igreja, trabalhar muito isso, né? Então, no Orvalho a gente vai ter uma compreensão maior, uma profundidade maior, né, Fabinho? Terça-feira, dia 7. Terça-feira, que horas? Às 19 horas. Às 19h30. Acho que é bom colocar às 19 horas. Não, 19h30 a gente acredita que o pessoal vai conseguir chegar no horário. O ano da pontualidade. Legal, só uma adenda. Você falou sobre esse livro do Richard é muito bom. E tem um outro que complementa um pouco, que não tem como falar sobre esse assunto de escatologia e não falar sobre a besta, né? Que a besta vem do Oriente Médio também, que é um outro livro esse é o best-seller, né, que bom. teve através do The New York Times, né? Ele ganhou como best-seller esse livro. O Anticristo Islâmico, a besta que vem do Oriente. Meu irmão, isso aí é... A gente tem muito o Joe Richard, só que esse não é o nome dele, né? Ele não pode, né? Tem que ficar meio que... Aí o cara, sabe o que é maneiro? Assim, eu tava lendo um trecho desse livro pro Júnior ontem, e ele com o Kaiser Júnior, né? Cara, assim, um teólogo... Fala pro pessoal quem é o Kaiser Júnior. Senão vão pensar que é marca de cerveja, cara. Não, é o doutor Walter Kaiser Júnior, né? Não é cerveja não, cara. Não. O Kaiser assim, é muito conceituado dentro da academia, dentro da questão teológica, né? Muito, muito respeitado. E aí o George conta uma experiência que ele teve um encontro pessoal, né? Para poder discutir essa questão da promessa de Deus para Abraão. E eles sentam para poder falar sobre Gênesis 15. E o Kaiser, no final da conversa, fala: sim, eu creio que Deus vai cumprir a promessa dele. Isso é fantástico. Imagina o cara trocando a ideia com um cara desse tamanho, né? Enfim, uma coisa que é importante, assim, para a gente finalizar, eu quero finalizar aqui minha fala, que dentro desse livro também ele trata a ignorância e a arrogância da igreja em relação ao papel de Israel no plano. Existe um nível de antissemitismo muito grande no mundo. Isso é uma coisa... não tem uma explicação lógica no ser espiritual para esse ódio, para esse nível de ódio com esse povo. É o povo que tem o DNA de Deus, é o povo que foi escolhido por Deus, e é um povo que é diferenciado. Não tem como você falar, porque é o povo de Deus. E ele fala sobre essa autonomia, essa arrogância que a igreja gentílica ela tomou o papel aí de protagonista na história, e isso não é a verdade, né? Então ele vai trabalhando essa questão da ignorância, e um ponto que ele fala, o fato da gente não compreender os tempos, a história, as escrituras, nos leva para esse nível de ignorância e arrogância, nos leva à falta de clareza profética, não nos deixa compreender o plano de Deus para esse povo, né, para Israel. Então é isso, eu queria finalizar aí falando para a gente se arrepender, tirar do nosso coração toda essa semente maligna, né, do antissemitismo, que isso é estrutural, isso não é falado, mas isso, né, o fato da gente falar pouco sobre Israel nas nossas pregações, o fato da gente abordar Israel no plano, já é um resultado da teologia da substituição, entendeu? A igreja. Então, é isso, cara. Pra gente, então, finalizar, a gente pode falar um pouquinho qual é a nossa expectativa para esse tempo, né, de cada um, dos professores do Léo, o Mário, a minha expectativa, a expectativa do Fabinho. A gente podia falar um pouquinho qual é a nossa expectativa aí para essas aulas. Qual a sua expectativa, Mário? Como está esse coração? Tipo radialista mesmo, né, cara? Então, a minha expectativa é que a gente possa trabalhar, né, para o desenvolvimento da comunidade, e também possa trabalhar
o desenvolvimento pessoal de cada irmão, né? A gente quer ver irmãos maduros, a gente quer ver irmãos com a mentalidade bíblica. Esse é o meu sonho, sabe? Também ver pessoas que tenham a Bíblia como, de fato, um manual de fé e prática para as questões da vida, né? Então, a gente está diante de um cenário, assim, ideológico, caótico, né? Então, a minha objetivo, expectativa é promover na igreja boa teologia, promover a doutrina de Cristo, sabe? Para que a gente tenha irmãos maduros, né? Nossa comunidade de fé. E aí, Fabinho? Cara, minha expectativa é aprender e aprender mais. E quando estiver aprendendo, ver que preciso aprender mais. Preciso aprender mais, cara. A minha expectativa é essa. Durante muito tempo, eu sou envolvido com música desde muito moleque. E, infelizmente, isso no meio da música, você se dedica muito à música e você acaba deixando aprofundar na palavra meio que de lado. Isso mudou com o passar do tempo, mas isso ainda é uma coisa que permeia o meio dos músicos, né? A gente está tentando mudar isso aos poucos. E é um dos meus objetivos, e aprofundar na palavra, né, no conhecimento acerca de quem Deus é através da palavra, para que isso influencie completamente a música que eu toco, né? Então, assim, não tem como andar separadamente. Sim. Quando você entende isso, você vê, cara, por que eu perdi tanto tempo e não atrelando uma coisa com a outra, né? E quando você fala de música, né, um pouquinho da tua história, assim, quando se fala de música profética, tem muito a ver de revelar Sim, Cristo, né? A gente estava falando aqui agora sobre isso, antes da gente começar a gravar, mas é conseguir transmitir isso, né? Então, essa é a música profética, de trazer essa realidade de quem Cristo é, né? Isso. Que acho que é uma coisa que vocês têm uma intenção muito grande sobre isso, né? É muito legal a gente buscar e falar assim, esse é o meu objetivo, é aprender, sabe? De frente às escrituras, junto com os irmãos, sabe? Diante de um lugar profético, né? Quando você fala de aprender, me vem a imagem, né? Da gente na sala, né? Ali com as escrituras abertas e conversando e falando e trazendo questionamentos, dúvidas e experimentando o Espírito Santo de Deus. Então, você está falando, cara, isso é poderoso demais. E a gente, quando fala sobre a escatologia e sobre coisas futuras, o que eu acredito sobre as escatologia, as coisas futuras, vai modelar como eu vivo hoje. Vai modelar minha música hoje, vai modelar como eu penso hoje. Então, é muito importante. Com certeza. E você, meu amigo? Sei que você falou bastante, mas bebe uma água aí. Eu falei muito, mas... Cara, a minha expectativa está no início da minha fala, abordando aqui a frase do Touse, a ideia que o Touse trouxe. Essa é a minha expectativa, gerar um senso de majestade. O meu desejo é ver uma igreja se dobrando diante da grandeza do nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, que cada um aqui teve a experiência de ser resgatado por Ele, então sabe, né, que Ele é digno de toda adoração. Né? Conhecer para adorar. Então esse é o objetivo da minha vida, é tentar fazer com que as pessoas que eu conheça, que as pessoas conheçam um pouco mais desse Deus, para que haja mais adoração, mais fervor, mais paixão. E a gente vem trabalhando esse tema para poder também aumentar a esperança e a expectativa do povo de Deus. A gente vive um tempo onde existe muita decepção, e a gente trabalhou isso domingo agora, né, na comunidade local, na pregação, e a gente falou sobre essa esperança que não decepciona. Quando Paulo vai abordar em Romanos 5, ele fala que a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa esperança, ela não decepciona e também ela não traz confusão. E a gente vive um tempo onde existe muita decepção e muita confusão, e que vai nos ajudar a nortear a esperança, essa esperança que não decepciona e que não deixa ninguém confuso, mas a nossa esperança está no Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A expectativa é realmente a gente criar um anseio, sabe? Um anseio da volta de Jesus. A gente
a gente poder construir na nossa vida diária, olhar para os céus e aguardar por Ele, sabe? Acho que a igreja, ela precisa voltar os seus olhos para o Senhor. Então, é um anseio, sabe? Um anseio por Ele. Querer Ele a qualquer custo, sabe? Então, essa é a minha expectativa, de construir um anseio, e tudo aquilo que vai ser abordado, tudo que foi destacado aqui do que a gente vai estar trabalhando, na realidade, mais vocês, né? A gente vai ter outros professores também. Sim. Provavelmente a gente vai ter... Não teve hoje aqui, que estaria o Guedão, que é um dos professores, né? Você ministro, você dá aula também. E vão estar, outros irmãos vão estar falando, né? E já começa a preparar. O irmão Jaciel, desde o ano passado, que ele falou que queria falar sobre isso. A gente vai dar... Qual irmão? Jaciel. Ele tem algum apelido? Não. É Ciel. Senão o pessoal não vai, conectar quem é. Eu achei que fosse Pipico. Então, o irmão Jaciel também, ele ama esse tema, ele gosta de estudar sobre isso. A gente vai dar oportunidade também, igual na Assembleia. Vai ter a oportunidade dos irmãos. Vai ter a oportunidade dos irmãos. Sim. Não, mas é a gente começar a construir uma expectativa para isso, né? Suas perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, né? E não ter vergonha, né? De ter dúvida de um assunto que é tão difícil, né? Assim, na realidade, é importante a gente dizer que não é difícil. Porque a gente, à luz das Escrituras, a gente vai ter essa clareza, né? Sim. A gente precisa entender que as Escrituras, ela abre para nós, existe uma clareza à luz das Escrituras. Então, tenho certeza que a gente não vai conseguir encontrar dificuldade, mas a gente vai conseguir encontrar clareza diante de um assunto que é tão importante para a igreja, né? Queria que a gente finalizasse assim orando, cara, sabe? Show. Orando por isso. Saiba que nós estamos... sendo fortalecidos, né? Tendo assim a oportunidade de poder ter essas aulas, ter a oportunidade de a gente ter esse momento aqui através do Netinho, sabe? Então, acho que a gente poder orar por isso, abençoando esses dias do que o Senhor já pode estar fazendo nos nossos corações, né? Queria que a gente orasse. Ora pra gente, Romário, pra gente finalizar esse momento. Tá ok. Pai, obrigado. Graças, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por esse momento e por tudo que você tem realizado e pelo que você ainda fará, Senhor. Amém. Nós somos tão gratos a você. Se não fosse a tua graça operando em nós, certamente, Senhor, nós não nos achegaríamos a você. Então, nós pedimos a tua graça, o teu favor para esses dias. Que o Senhor abra nosso coração para compreender a tua palavra, que nós possamos construir, Senhor, a nossa vida com base nisso. E nós pedimos que você esteja conosco durante todo esse ano, nos instruindo, nos iluminando, para que os nossos olhos, Senhor, o nosso coração se abra para as Escrituras e que a tua palavra seja, Senhor, como orvalho sobre nós, iluminando a nossa mente, o nosso coração, e que nós sejamos, Senhor, ajudados pelo teu Espírito a construir a nossa vida nisso. Em nome do teu Filho nós oramos, Senhor. Amém.